Fala galera, tudo jóia? Professor Gabriel Caldas com vocês, dando continuidade então na nossa legislação farmacêutica. E hoje a gente vai abordar sobre as boas práticas de farmácia. E as boas práticas de farmácia estão previstas para nós na RDC número 44 de 2009, ou seja, a resolução de diretoria colegiada que estabelece critério para o cumprimento de boas práticas farmacêuticas. Então, essa resolução é um conjunto de técnicas e medidas que visam assegurar a manutenção da qualidade e a segurança dos produtos disponibilizados e dos serviços prestados em farmácias e drogarias, com o fim de contribuir para o uso racional desse produto e melhorias da qualidade de vida do usuário. Isso está previsto para nós lá no artigo 1º, parágrafo 1º dessa determinada RDC. E dentro dessas condições gerais de boas práticas, a gente precisa ter em mente, então, que as farmácias e as drogarias devem obrigatoriamente ter a assistência de um farmacêutico responsável, de um responsável técnico, durante todo o seu horário de funcionamento. Então, se ela trabalha 24 horas, eu preciso de um responsável 24 horas nessa situação. Lembrando ainda que esses estabelecimentos tem como dever zelar pela manutenção e qualidade dos produtos comercializados. Para que isso ocorra, a gente tem nessa RDC algumas situações de infraestrutura, ou seja, as farmácias e as drogarias devem ter estruturas físicas compatíveis com a sua atividade desenvolvida, em boas condições físicas e estruturais, que sejam capazes de garantir a higiene e não ofertar riscos para os usuários e também para os funcionários. Dentro dessa questão da estrutura física, é importante mencionar que se houver salas de descanso e refeitórios, elas devem ser separadas dos demais ambientes, devendo possuir ainda um local para as guardas dos pertences dos funcionários e um sanitário de fácil acesso com todas as regulamentações necessárias, correto? Então, dentro dessa questão da infraestrutura, é importante a gente falar também do ambiente destinado aos serviços farmacêuticos. Então, a gente precisa trazer para vocês que esse ambiente de serviços farmacêuticos devem ser diverso do ambiente destinado à dispensação, ou seja, o ambiente para a prestação dos serviços individualizados devem garantir a privacidade, o conforto do usuário, devendo inclusive ser provido aí de um lavatório, correto? Outro ponto importante para garantir essas boas práticas é que o procedimento de limpeza desses espaços de prestação de serviço farmacêutico deve ser registrado e realizado diariamente, no início e no término de funcionamento. Correto? Ainda dentro dessa situação dos recursos e principalmente do recurso humano, a gente tem que todos os funcionários devem ser identificados com uniformes, estando limpos em boas condições de uso, com uma situação especial. O farmacêutico deve se distinguir dos demais. Para quê? Para facilitar a sua identificação. Lembra que ele é o grande responsável, então a gente tem aí esse cuidado. E lembrando que vocês, técnicos, auxiliares, assistentes, balconistas, devem realizar as atividades que não são privativas do farmacêutico, mas sempre sobre a supervisão do mesmo. Então, vocês trabalham numa equipe, ou responsável técnico ou farmacêutico desenvolve essa função, então ele traz contigo toda essa equipe. Então, todos vocês têm aí esta vinculação, correto? Importante ainda a gente falar de algumas características sobre a comercialização, né? O que pode ser comercializado nessas drogarias, nessas farmácias? Além de medicamentos,
é permitido o comércio de correlatos, previsto lá no artigo 29 dessa RDC, podendo ser adquiridos produtos regularizados junto à Anvisa. Então, cuidado. Aqueles produtos, muitas vezes importados, que não fizeram um procedimento adequado ou que têm uma origem duvidosa e assim por diante, não podem ser comercializados. A única situação que pode ser comercializada é se ele estiver regularizado junto à Anvisa, correto? Os produtos devem ser ainda armazenados de maneira ordenada, sendo que o ambiente deve suportar tal situação, mantendo-se ainda limpo, protegido de ação direta da luz solar, da umidade, do calor. Para quê? Para preservar a integridade, para preservar a qualidade desses produtos, correto? Importante ainda a gente ressaltar, como já foi dito anteriormente, que para a dispensação de medicamentos sujeito a controle especial lá da portaria 344, que nós já verificamos, o estabelecimento deve dispor de um sistema segregado, ou seja, um armário, uma sala própria, com chave ou dispositivo para armazenamento que fique sob a guarda do farmacêutico. Por quê? São medicamentos que podem causar dependência. Tem então aí uma situação diferenciada que deve ser protegido, correto? Importante dizer também que dentro dessa situação de armazenamento, podem surgir produtos que foram violados, que venceram, que estão com suspeita de falsificação. E o que vocês devem fazer nesses casos? Vocês devem, então, aí, separar esses produtos de todos os demais, não podendo realizar a comercialização e muito menos o uso, informando, então, aí as autoridades competentes para que sejam tomadas as medidas necessárias, seja feito o termo de inutilização, para que depois tenhamos o descarte e assim por diante. Dentro dessa estrutura da farmácia, das boas práticas, é importante a gente comentar sobre a organização e exposição dos produtos, que está prevista lá no artigo 40 e 41. Então, os produtos de dispensação e comercialização livre podem ser organizados em área de circulação comum, correto? E aqueles controlados devem permanecer em área de circulação restrita aos funcionários, não sendo permitida a exposição desse diretamente aos usuários. E devemos lembrar ainda que os medicamentos devem estar expostos em cartaz visível ao público e deve conter aí em cartaz a informação de que aqueles medicamentos podem causar efeitos indesejáveis. Evite a automedicação, informe-se com o farmacêutico. Então, a gente sabe que hoje no país nós temos grandes problemas de automedicação que levam a situações drásticas como a morte. Então, deve ser evitado, deve trazer essa informação ao consumidor, porque além de ser um consumidor, ele está tratando da saúde dele. É muito importante, então, esta verificação, correto? Devemos ainda, lá no artigo 41 e seguintes, tratar sobre aspectos importantes da dispensação dos medicamentos. Então, deve ser garantido ao usuário o direito à informação e orientação quanto ao uso de medicamento, como posologia, relações adversas, interação com outros medicamentos. E isso é de suma importância para você. Esse acesso à informação, você é um facilitador, você, balconista, vai estar nesse contato diário. Então, você, juntamente com o farmacêutico, sobre a supervisão dele, tem que ter esses conhecimentos no momento da dispensação, porque é o contato direto que você tem com o usuário. Então, deve sempre ser levado em conta a questão da posologia, das reações adversas e da interação com os demais, correto? Lembrando que aí você também tem uma suma importância na questão dos remédios controlados. Aqueles que tiverem notificação e receita que estiverem ilegíveis não podem ser realizados na dispensação. Ou seja, tá com algum problema? Não aceita, pede para o usuário voltar ao consultório, consultar o seu médico para que seja feita da maneira adequada. Correto? E ainda a gente tem que ter em mente que as farmácias e as drogarias só podem estar aí aberta, nesse caso, ao público para que se tenha a venda desses medicamentos quando estiver com o seu responsável.
Muito comum hoje também, pessoal, e surge aí diversas situações sobre a possibilidade de comercialização de via remota. Ou seja, telefone, internet e assim por diante. Hoje, com o avanço dos meios da comunicação, isso é muito comum. E aí, pode ou não pode? Pode, desde que ela esteja também aberta ao público com o responsável durante aquele horário de funcionamento. Então aí grandes redes, 24 horas, que estão vendendo na internet também, por telefone, desde que tenha o farmacêutico responsável, pode ser feita sim essa venda de maneira remota, ou seja, telefone e internet. Lembrando que é vedada a comercialização de medicamentos sujeita a controle especial nesse caso. E como vai ser feito o transporte desse medicamento? De quem é a responsabilidade? E aqui é fácil. O transporte do medicamento solicitado por meio remoto é de responsabilidade do estabelecimento farmacêutico e deve assegurar as condições de integralidade e qualidade do produto. Então, como vai ser transportado? Responsabilidade do farmacêutico. Ele tem que ter um acondicionamento adequado e assim por diante, correto? É possível o envio via postal? Sim, é possível, desde que se garanta essas mesmas situações e ainda que respeite toda a legislação referente a esta questão. Lembrando ainda que nesses casos é de suma importância garantir a responsabilidade do estabelecimento no tocante à confidencialidade dos dados e a privacidade do usuário. Então, cuidado, a gente não pode expor isso, não pode tornar tudo isso público, correto? Dentro da situação ainda dos serviços farmacêuticos, a gente pode dizer que, além da dispensação, é permitida a perfuração do lóbulo auricular para a colocação de brincos e também a atenção domiciliar farmacêutica, ou seja, pode ser feito esses serviços. Além, é claro, e aqui a gente tem que tomar esse cuidado, de algumas situações pela qual é permitida que se realize, como, por exemplo, a verificação de parâmetros fisiológicos, que seria aí auferir a pressão arterial e também a temperatura corporal, e bioquímicos, como a glicemia capilar. Então, pode ocorrer aí que nós tenhamos esta situação, esses serviços com os usuários. Então, deve aí o profissional e pode o profissional realizar tal situação. Lembrando que para a perfuração do lóbulo auricular deve ser usado um aparelho específico para esse fim, que utilize o brinco como material perfurante, correto? Ainda para finalizar essa ideia de boas práticas, a gente tem que falar algumas coisas sobre dados e informações. Então, os dados e informações obtidos em decorrência da prestação desse serviço são sigilosos. Você não pode passar isso para o seu coleguinha, mandar por e-mail, contar para a sua turma. Não, é sigiloso, sendo totalmente proibida a utilização desses dados para outra finalidade. Então chegou alguém e falou, ó, vende um banco de dados da farmácia para mim. Se você fizer isso, risco de demissão por justa causa, responsabilidade civil, administrativa, criminal e assim por diante. Lembrando ainda que é proibido de qualquer maneira a utilização das dependências do estabelecimento como consultório ou outro fim diversos licenciados. Então tem lá a drogaria, a farmácia e daqui a pouco estão mandando você vender carros ali. Não, não pode, né? Porque é um estabelecimento de saúde, ele tem que ser usado para esse fim. E todas as infrações, todos os descumprimentos constituem infração sanitária, além de gerar a possibilidade de responsabilidade civil, administrativa e penal. Espero que tenha ajudado aí o seu desenvolvimento. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um forte abraço a todos, um prazer imenso estar contigo.